Aqui, hoje o nosso dia começa com a aula de fascismo. O que acontece? O que acontece? Gente, essa aula, meu Deus, muito importante. Vocês sabem que o estudo de história, ele vai impactar sempre muito mais em relação às demandas que a gente tem no dia a dia, tá? O presente. Quem define o que se estuda no passado são as necessidades do presente. Quando o presente precisa entender e explicar o mundo em que se vive, né? Então, principalmente a história, uma espécie de caixinha de ferramentas, onde as pessoas elas tiram respostas a partir do que a humanidade já fez. A gente consegue entender a lógica, né? E assim a gente pode melhorar nossas escolhas. A palavra fascismo, vocês sabem que ela não é uma palavra fofa, ela não é uma palavra bonita. É um termo forte e é um termo que vem sendo muito utilizado desde 2018 para cá, principalmente quando começou essa era. Na verdade, essa era de polarização que a gente está vivendo, essa polarização política, essa separação entre esquerda e direita, radicalíssima, né? Ela vem desde 2016, na verdade, né? Com o processo do impeachment e tudo, onde as pessoas começaram a se posicionar e elas foram se afastando cada vez mais em dois polos opostos, né? E a gente teve então famílias separadas, brasileiros separados, que todo mundo começando a se xingar e todo mundo especialista em história e ciência política, né? Todo mundo virou expert da noite para o dia. E mais do que tudo, nós temos que saber que nós vivemos em era de redes sociais e principalmente numa era onde a humanidade ainda é bebê. Nós ainda somos bebês na rede social, nós ainda não sabemos usá-la. Como tudo que é novo, a humanidade ela precisa cometer muitos erros. E um dos erros mais graves que tem se cometido ultimamente é que, principalmente os donos de redes sociais, eles vêm recompensando a pessoas que ganham muitas visualizações. E como é que se ganha muitas visualizações? Muitas vezes falando que as pessoas querem ouvir. Então nós tivemos uma série de pessoas que começaram a promover canais em redes sociais propagando a falsa informação. Porque a rede social ela criou também, além de tudo, né, ela criou sobretudo essa lógica do achismo, né? Essa lógica de que a minha opinião é essa, eu não mudo e eu vou me juntar dentro da minha super bolha a todos aqueles que concordam comigo. Então o que acontece é que nós criamos uma fábrica de falseamento de informações. A ciência ela foi colocada em segundo plano. Agora, o que importa para as pessoas é que você tenha o seu ponto de vista, o importante é você falar o que você pensa, não importa se esteja certo ou errado, o que importa é o que você pensa, e o que você pensa está acima da opinião dos outros, está acima da opinião dos cientistas. Por um lado, né, nós temos então esse grande momento de autoestima das pessoas, mas por outro lado isso é muito ruim, porque nós acabamos atropelando fatos que são consolidados, nós atropelamos a verdade, e mais do que tudo nós acabamos profanando o passado, tá? Quando a gente profana o passado, nós desrespeitamos a construção dos nossos ancestrais e nós principalmente desrespeitamos muitas vezes o sofrimento que muitos deles passaram, como foi, por exemplo, no fenômeno do nazifascismo. Quando a gente começa a falsear informações, dizendo que o Holocausto foi um detalhe, o racismo é mimimi, entendeu? Nazifascismo são movimentos de esquerda. Nós profanamos a memória de milhões de pessoas que morreram da pior forma possível fazendo isso. E pior, nós corremos o risco de repetir o erro de novo, tá? Certo? Quando a gente começa a ficar querendo brincar com essas coisas, a gente corre o risco de poder estar reproduzindo o mesmo fenômeno e daí a gente acaba se tornando aquela pessoa que repete o mesmo erro várias e várias vezes. Por isso que a gente tem que usar sempre a ciência, tá? A ciência ela foi criada desde Sócrates, né? Desde muitos anos atrás, ela foi criada para que a gente evite erros, né? Então, vamos evitar o erro e vamos estudar certinho o que é o fascismo. Antes da gente seguir adiante, é necessário que a gente entenda que o fascismo ele é um movimento totalitário, tá? Então a gente vai começar por esse passo que ele é fundamental para nós entendermos o que é totalitarismo. O totalitarismo foi um fenômeno que surgiu no século XX, certo? E ele vai começar, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, e ele não segue necessariamente uma orientação, seja de direita ou seja de esquerda. Hoje, a propaganda que corre, né, essa falsa verdade, esses pseudocientistas blogueiros, tentam passar a ideia para nós que o totalitarismo ele é exclusivamente de esquerda. Mas não, o totalitarismo ele pode ser de direita ou de esquerda, tá? Porque o totalitarismo ele sempre aparece quando você tem essas características aqui. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é totalitarismo? É um fenômeno político onde o Estado é total, tá?
Então, quando a gente fala que o totalitário, o Estado totalitário, significa que o Estado é total. O indivíduo, ele não existe. Ou seja, nós estamos falando de um governo, de uma política de massas, onde a opinião pessoal ela não existe mais. Ela é massacrada pela vontade ou pelas determinações de um Estado, tá? É um movimento sustentado e apoiado pelas massas. Significa que não existe Estado totalitário se você não tem o apoio da extrema maioria, tá? Então, para você ter um Estado que funciona, e principalmente para esse Estado poder ser autoritário e poder cometer atrocidades, você tem que ter a maioria da população que sustenta, que apoia esse tipo de movimento. Então, significa que o nosso problema não mora em Hitler. Tá? Não é Hitler, não foi Hitler que matou 6 milhões de judeus. Mesmo que se o Hitler tivesse nascido Chuck Norris, entendeu? Mesmo se o Hitler fosse o rei da voadeira, vocês entendem? Ninguém individualmente seria capaz de matar 6 milhões de judeus. O Hitler matou 2/3 dos judeus que existiam na Europa, entendeu? Então o problema não é o Hitler, o problema são os alemães que apoiam o Hitler. Então significa o Hitler que mora no coração de cada alemão e que se coloca, que se submete a obedecer às determinações de Hitler. Agora, por que eu teria uma nação inteira obedecendo uma pessoa? É nesse sentido que a gente tem que fazer essa discussão filosófica antes da gente continuar. Primeira coisa, nós temos isso aqui. Isso aqui é quando nós temos o indivíduo filosófico. Foi um indivíduo concebido pelo período clássico, foi Sócrates que começou com essa brincadeira. Quando uma pessoa, ela filosofa, tá? Ela... Exatamente, mas esse Hitler com uma oratória desenvolvida, ele tem o consenso das massas, entendeu, Vitor? Essa é a grande pegada. Olha aqui, olha a jogada aqui, ó. Quando você tem um indivíduo filosófico, significa que esse indivíduo, ele faz o ato de pensar. Quando ele está pensando, ou seja, quando ele está empregando a razão, ele está basicamente juntando duas coisas. O que é o ser humano racional? O que é a nossa razão? É tudo que nós aprendemos em termos cognitivos das coisas que nós estudamos, das coisas que nós observamos, é o nosso senso objetivo. Esse senso objetivo, o senso racional, ele é uma espécie de senso do ser humano que ele busca informações do lado de fora. Ele procura as informações no universo. As escolhas racionais, elas são escolhas externas, elas não são escolhas internas, entendeu? Você, quando usa o seu senso racional, você está investigando o universo e tomando as suas decisões com base das coisas que você observa no universo, de como o universo funciona, você tenta melhorar as suas escolhas. E daí o indivíduo filosófico, ele mistura isso com outra coisa. A sua existência, o seu existencialismo, aquilo que a gente pode chamar genericamente de sentimentos. O seu sentimento de quando você escuta, por exemplo, um bebê chorando, tá? Você olha para o seu irmãozinho está chorando de dor porque se machucou e aquilo te causa uma angústia, tá? Ou quando você vê uma cena violenta, você vê um morador de rua apanhando nas ruas e aquilo te causa uma sensação ruim. Então você junta aquilo que é o seu sentimento, aquilo com que é racional. O seu lado racional vai se lembrar de quem? Vai se lembrar de Chang, Alain, Clarice, Gustavo, etc. Quando nós falamos o que era vida, o que é igualdade, o que é justiça, isso tudo nós aprendemos na escola, tá? O que do seu ensino de história, etc. Você junta mais com os seus sentimentos, aquela angústia. Meu Deus, isso está errado. Meu Deus, tem alguma coisa ruim aqui dentro de mim. Isso viola meus sentimentos do que é o amor, do que é a igualdade, etc. E assim você produz o que nós chamamos de filosofia. E essa filosofia vai encontrar o que nós chamamos de sentido para a vida. O nosso sentido para a vida ele é produzido por um ser filosófico. Um ser filosófico que sobe a montanha, senta na rocha, medita, e quando ele está pensando sobre a vida, meditando, ele está juntando o seu lado racional, tudo que ele aprendeu de inteligência sobre a vida e sobre o funcionamento do universo, com seus sentimentos. E a partir dessas junções é o que ele extrai do que é justo, o que é ético, o que é lógico, o que é responsável, vou separar o lixo, vou salvar vou ajudar a salvar aquela baleia que está encalhada na praia, vou evitar de poluir os rios, vou preservar a floresta, e assim ele se torna um ser filosófico, um ser ético, que é capaz de pensar no outro, de pensar no bem comum, e de junto tentar, com as outras pessoas, outros seres filosóficos, todo mundo junto, tentar construir uma sociedade mais correta, com escolhas melhores. É o ser humano que, dia após dia, ele vai se reconstruindo, ele vai tentando construir um mundo melhor, ele vai investigando o universo e tentando fazer escolhas melhores. Isso é o homem filosófico criado pela filosofia greco-romana, que nós resgatamos com Leonardo da Vinci no Renascimento, nós resgatamos de novo no Iluminismo, e foi nesse momento que nós falamos, liberdade de expressão, liberdade de pensamento,
o iluminismo, a iluminação do uso da razão. Esse é o ser humano filosófico, o ser humano que toma decisões e que faz escolhas, e que é a base do nosso pensamento democrático. Infelizmente, nos últimos dias nós tivemos o desgaste da palavra democracia. Isso é antidemocrático, isso é antidemocrático, isso é antidemocrático. Toda vez que a gente tem um termo que ele é usado demais, ele vai perdendo sentido, ele vai perdendo efeito, né? E hoje a gente, tem gente que fala, mas isso é uma violação à democracia, e já tem aquela grande patota que fala, mimimi, mimimi, entendeu? Certo? Porque justamente se falou demais, e as pessoas elas pararam de dar importância. É a mesma coisa você ficar olhando para uma parede branca o tempo todo, aquela parede branca uma hora ela enche o saco, entendeu? E ela perde seu efeito. Mas numa democracia, a gente não percebe, mas a palavra democracia é a palavra mais das nossas vidas. É na democracia onde você pode expressar o que você está sentindo e não levar um soco na cara. É numa democracia que você tem o direito a ter um celular ou um notebook, que você tem o direito a um professor de história falar dessas coisas contigo. É numa democracia que diferencia o fato de você estar agora confortavelmente no seu apartamento, com tela plana, notebook, ar-condicionado, e não hoje numa cela ou num campo de concentração, exercendo trabalho forçado, cavando minério de zinco numa mina para servir a um Estado totalitário. A democracia é o que existe de mais importante nas nossas vidas. Só que, ao mesmo tempo, como nós já vivemos livre, circulando em shopping centers, usando o nosso celular livremente, tem gente que reclama. Tá? Tem gente que chega à versão estapafúrdia de dizer que o Brasil viveu numa ditadura comunista. É isso que se fala nas redes, que o Brasil não aguenta mais essa ditadura comunista de Dilma Rousseff e que a gente precisa lutar para se libertar. Uma ditadura comunista onde as pessoas ficam vendo gente pelada pela internet e frequentam shopping centers e comem hambúrgueres, entendeu? E compram carros. Tá? Ou seja, essas pessoas elas não sabem o que é um campo de concentração soviético, por exemplo. Um gulag, né, para querer comparar o governo de Stalin, por exemplo, com o nosso, né, onde lá morreram 15 milhões de pessoas trabalhando até a morte, tentando plantar trigo no meio da neve. Entendeu? Significa, é uma situação estapafúrdia, cara, onde se fuzilavam crianças, onde se enterravam prisioneiros políticos em covas coletivas. É estapafúrdia demais, entendeu? Esse tipo de comparação, tá? Mas o que acontece, né? Exatamente, eu também acho, Laura. O que acontece? O que a gente tem, o problema é que o nosso olhar ele cansa, como eu falei, né? A parede branca ela enjoa. E como nós vivemos numa sociedade livre, tá? E as pessoas elas cansam delas, começam a querer achar defeito e começa a querer buscar interesse naquilo que é o oposto. O oposto da democracia é a ditadura. A ditadura ela é violenta, ela é intolerante, ela é racista, ela é preconceituosa e muita gente está hoje flertando com isso. Justamente por estar dentro de uma zona de conforto, ele não tem o contraste do que é você viver num campo de trabalho numa Coreia do Norte, por exemplo, tá? Do que significa você de fato viver dentro de uma ditadura. Tá? As pessoas elas não têm esse discernimento. Tá? Qual é o oposto disso aqui? Tá? Vamos continuar. O oposto disso aqui é justamente o ser antifilosófico, que é o ser que vive num estado totalitário. O que é o ser antifilosófico? Ele não pensa, ele não raciocina, ele não faz essa fusão, que é a fusão da razão com os sentimentos, que é o que constrói o indivíduo. Aquilo que você diz, quando você diz eu, aquele seu eu é a construção dos seus sentidos, dos seus valores, né? E o ser antifilosófico, ele não tem isso daí. O que acontece? Geralmente, em momentos de crise social muito grave, como aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, as pessoas elas desligam sua chave racional. Por quê? A hiperinflação, por exemplo, na Alemanha nós chegamos em 1923, uma fatia de pão, ela chegou a custar 2 bilhões de marcos alemães. E as pessoas que viviam naquela democracia, que era muito frágil naquele momento, porque era a democracia pós Primeira Guerra Mundial, elas falaram, mas democracia é coisa de corruptos, essa democracia é só os bandidos que, né? As pessoas elas começam, através do seu desespero ou da sua insatisfação, a querer procurar soluções não racionais. Elas querem soluções imediatas. E quando o homem se sente inseguro, ele liga a sua chave bicho, a sua chave manada. Tá? Não é à toa que o adjetivo gado ele tem sido usado tão frequentemente. Quando o ser humano ele começa a não confiar mais nas suas decisões, quando ele não confia mais no seu voto, quando ele não confia mais numa sociedade onde há liberdade de expressão, ele começa a dizer, liberdade de expressão não funciona, ter liberdade de escolha não funciona, isso só beneficia corruptos, a ladrões, as pessoas do mal. Tá? Então a liberdade de expressão é uma coisa ruim. Essas pessoas que ficam dizendo, eu sou gay, eu sou negro e me sinto, né, isso, aquilo. Ou seja, quando principalmente as minorias começam a querer exercer sua liberdade de expressão
E vivendo numa sociedade onde alguns grupos se sentem inseguros com a mudança da sociedade, as pessoas elas costumam adotar o quê? Fórmulas conservadoras, olhar para o passado. E elas começam a idealizar aquele passado. Tá? Então, geralmente, as políticas conservadoras elas partem do pressuposto que a recusa à mudança, tá? Porque a mudança assusta, geralmente em momentos de crise, a mudança assusta, quando já está faltando comida, quando a sociedade ela parece instável, quando a política está instável, a economia está instável, ele começa a querer idealizar um passado onde as coisas eram mais estáveis. E daí começa a se falar do que, antigamente não havia corrupção, que nenhuma das coisas mais comuns que se fala no Brasil é que na ditadura militar não tinha corrupção. A principal empreiteira que fazia obras para a ditadura militar era só a Odebrecht. A Odebrecht que fez a ponte Rio-Niterói, foi a Odebrecht que construiu a Itaipu, foi a Odebrecht que construiu a Transamazônica. Tudo isso para quem? Para os generais do governo militar. E a Odebrecht, que é justamente a mesma empreiteira da qual Lula e Dilma fizeram o seu petrolão, as Olimpíadas de 2016, a Copa de 2014, é exatamente a mesma empreiteira, o mesmo empreiteiro que é o Emílio Odebrecht, o pai do Marcelo Odebrecht, que hoje está na cadeia. Tá? Então significa que a gente faz o quê? Nós fazemos uma deturpação histórica para conseguir legitimar um ponto de vista que a gente volta naquele assunto que eu comecei a aula. Em tempos de redes sociais, a sua opinião ela vale mais do que a verdade. Ela vale mais do que a ciência, do que fatos objetivos. E o importante é o que eu acho tem que estar certo, né? Então, o que acontece? Nós matamos nosso senso racional, a ciência ela morre, tá? Olha ali no desenho, né? E quando a ciência morre, nós temos as pessoas que começam a apoiar incondicionalmente alguma coisa irracional, onde nós temos grandes massas que apoiam pessoas ou candidatos ou líderes, tá? Que fazem coisas que em situações normais aquilo seria estapafúrdio. Ou seja, esses grandes líderes, eles falam coisas e fazem coisas que esses seguidores que a gente tem, essas grandes massas que apoiam essas pessoas, elas não aceitariam esse tipo de atitude dentro da sua própria casa. Tá? Como, por exemplo, Adolf Hitler. Adolf Hitler foi o cara que conseguiu, então, comandar uma grande massa de alemães em nome dele. Matou-se 6 milhões de judeus e mais 70 milhões que morreram da Segunda Guerra Mundial em nome de Hitler, que nem alemão era. Tá? Os alemães, por exemplo, assim, você sempre, os nazistas defendiam, o alemão perfeito, o loiro, de olhos azuis, nascido na Alemanha, o legítimo prussiano. Hitler, austríaco, baixinho, moreno e com uma suspeita ainda de descendência judaica. Tá? Foi reprovado no exército da Áustria porque não passou no teste físico, era fraco demais. Raça pura? Tá? Mataram 70 milhões em nome da raça pura, seguindo um líder que era justamente o contrário daquilo ali. Então é justamente isso, só que o que acontece? Mas as pessoas seguirão cegamente a ele. Por quê? Porque o lado racional morreu. Pessoas, quando estão com seu efeito manada, eles funcionam muito mais parecidos com um rebanho de gnus querendo atravessar um rio, desesperados, porque tem uma leoa correndo atrás, e eles desligam a chave cérebro e começam a correr atrás simplesmente de um líder, cadê o líder, cadê o líder, tá? E a razão desaparece. E o ser humano, ele provou nos fenômenos totalitários, em vários momentos, que o ser humano ele é plenamente capaz de desligar absolutamente sua chave cérebro, e ele liga sua chave instinto. Ele passa a amar um líder de forma incondicional, tá? Mesmo que esse líder use-se de palavras racistas, mesmo que esse líder seja violento, às vezes com mulheres, mesmo que esse líder defenda coisas que a gente não teria coragem de ensinar nossos irmãozinhos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Quem é que teria coragem de ficar incentivando um sobrinho a pegar um revólver, por exemplo? Vocês entendem? Tá? A gente não fica ensinando a amar os bichos, a preservar a floresta, etc. Tal, e de repente, do nada, esse tipo de coisa se torna aceitável em algumas residências, entendeu? Tá? Ou se torna aceitável num líder, tá? Como foi no caso da nossa Alemanha. E daí o que acontece? Chong, então o extremismo nasce exatamente a morte da razão? Yes! Essa é a chave, tá, Vitor? Tá? O extremismo ele nasce quando morre a razão e somente restam as paixões. E a paixão ela opera de forma irracional e em forma de efeito manada, em forma de movimento de massas. Esses líderes, então, passam a seguir incondicionalmente a um líder, e por mais que esse líder ele tenha propostas estapafúrdias, tá? Seja antiético, seja ilógico, seja irresponsável, o nosso Hitler, por exemplo, conduziu todo o povo alemão à morte, certo? Prometendo coisas do gênero, o dia que a gente matar todos os judeus a economia melhora, né? Tipo, what? Enfim, só que as pessoas elas fazem, elas estão dispostas àquilo ali, certo?
Tá? Então, a ditadura de Muammar Gaddafi foi totalitária ou outro tipo de governo? Aí é que tá. Quando a gente cria, Gabriel, esses tipos de conceitos, tá? O Gaddafi, o que acontece? Ele vai ter elementos totalitários, tá? Então a gente teve elementos totalitários na ditadura militar brasileira, a gente teve elementos totalitários na União Soviética, tá? E isso aí ele pode se manifestar em maior ou menor grau, tá certo? Então você pode ter mais obediência cega ou menos obediência cega das massas. Você pode ter um governo mais autocrático numa pessoa, só um pouquinho menos autocrático. Então, por exemplo, tu pega a China contemporânea hoje, por exemplo, a nossa China moderna, ela é parcialmente totalitária, porque você ainda tem um governo totalitário, mas você tem relativos níveis de liberdade. Você vai para Xangai, por exemplo, sabe? Vai para Guangzhou, por exemplo, você vê aqueles arranha-céus e as pessoas fazendo compra na rua, aqueles chineses andando de carro elétrico ultra de luxo, né, que para nós custaria $500 mil aqui. Então você tem bolhas de liberdade, né? Bolha, tipo assim, níveis de totalitarismo, tá? Nas ciências humanas nada vem de um jeito puro ou de um jeito, entendeu? Tá, vamos lá. Iria piorar a economia? Não. A maioria dos judeus não eram ricos? Tá. A discussão sobre o nazismo, Giovana, a gente tem uma aula fechadinha para isso, tá? Porque, na verdade, para nós entendermos por que Hitler escolheu judeus e como que o massacre de judeus, mesmo assim, nós tivemos a recuperação da economia alemã, isso é uma discussão bem complexa. A gente tem que ter, precisamos de mais detalhes, tá? Eu não consigo responder isso rápido, tá, Giovana? Tá. A Carol pergunta quem é esse o quê? Muammar Gaddafi era o ditador da Líbia, tá? É o ditador da Líbia que foi derrubado pela OTAN. Agora foi em 2016, 2015, que aí a OTAN, junto com a ONU, eles derrubaram o ditador. Gabriel, o antigo... isso o Gabriel já respondeu. Shang, como Hitler começou a conversão matando judeus? Que argumento? Tá, esse argumento a gente vai ver, tá, João? Eu acho que eu já respondi, né? Tá? Aí judeus eram os banqueiros e jogou a culpa neles. Então, essa discussão ela é bem complexa, mas a resposta, ela, por um lado, ela vai aparecer daqui a pouquinho, tá? É porque assim, ó, assim, para dar um pouco de conforto para vocês, para não ficar essa boia, tá? Judeus, eles não eram uma categoria homogênea, tá? Certo? Nós não temos, quando você fala judeu, você está falando de uma civilização que ela migrou de dentro de Jerusalém e se espalhou pelo mundo há 2000 anos atrás. Então, judeus já estavam no Brasil, por exemplo, no nosso período colonial já. Tá? Em 1600 e pouquinho já tinha judeus morando no Brasil. Tá? Em 1640 tinham muitos judeus lá em Recife, por exemplo. E eles estavam nos Estados Unidos, então eles estavam no mundo inteiro. Você não tem uma categoria homogênea que se chama judeus. Então você tem os judeus riquíssimos, que são os banqueiros, que até hoje muitos deles são banqueiros. O Banco Safra, por exemplo, né? O Safra, que é um dos brasileiros mais ricos do Brasil, ele também é judeu. Ou você tem os bancos Rothschild, por exemplo, né? O JP Morgan, são bancos judeus que estão entre os homens mais ricos do mundo. Entre eles, muitos deles financiadores do governo nazista, tá? Para deixar vocês mais desparafusados ainda, muitos desses bancos financiaram o governo nazista, ok? Só que eles são diferentes daqueles judeus pobres que migraram do leste europeu, que vieram da Polônia, por exemplo, tá? Então eles não são uma categoria homogênea, é justamente por isso que no início eles não se juntaram. Porque se eles tivessem se unido para se defenderem, o desastre do Holocausto não teria acontecido, né? Tá bom? Faltou união entre eles, né? Tá? Ele acusou os judeus de especulação, sim. Exploração, população, juros, empréstimos, tá. Isso tudo a gente vai discutir. Vamos deixar para a nossa aula de nazismo. Temos uma aula fechadinha de nazismo, que vai acontecer quinta-feira. Tá bom? E daí? Vamos continuar. Essa crença cega, essa obediência cega a um líder, tá? Um líder salvacionista, que aparece com soluções mágicas, propostas abstratas, mas que as pessoas, como elas desligaram a razão, elas estão dispostas a lutar até a morte para defender esse ponto de vista, tá? E é assim que nasce a intolerância. Nós temos, então, o nosso Estado totalitário. Resumindo, o que é isso aqui? O Estado totalitário é quando cada um dos indivíduos, numa democracia, porque a democracia é quando todos os indivíduos livres, eles usam da sua liberdade de expressão, e através da sua liberdade de expressão você tem um diálogo, né? Você tem um enfrentamento, você tem um confrontamento, tá? Você tem os adversários, os seus opositores, onde você tem aquelas pessoas que vivem em realidades diferentes. Você tem a comunidade LGBT de um lado, você tem o movimento negro do outro lado, você tem os latifundiários do outro lado, você tem a classe média urbana do outro lado, a classe do sindicato dos professores do outro lado, e todos eles, numa democracia, eles debatem, tá? Onde existe ali algo chamado parlamento, tá? Algo chamado imprensa livre, onde as pessoas debatem e elas chegam numa negociação, elas chegam num ponto em comum, e numa democracia madura, esse diálogo deve levar ao bem comum,
onde as pessoas elas param na frente de um semáforo, elas não atravessam aquele semáforo enquanto o sinal não abrir, porque elas pensam que, pô, eu vivo numa democracia, significa eu vivo num acordo de um bem comum, onde eu cedo da minha liberdade pelo bem de todos, entendeu? Significa, ao contrário do que o nosso presidente anda falando, democracia não é a vontade da maioria. Vontade da maioria é o totalitarismo, onde a maioria dos alemães jogou a minoria dos judeus dentro de câmaras de gás. Tá? Isso, a democracia não é a vontade da maioria. Tá? A democracia significa um acordo entre todos. E nós temos alguns indígenas, tem 100 indígenas que moram no Morro dos Cavalos. Como é que nós preservamos o modo de vida deles, entendeu? Isso é democracia. Para que ninguém um dia invada a sua casa e jogue uma bomba de fumaça dentro do seu quarto e te meta um tiro de fuzil na cabeça. Entendeu? Senão a vontade do mais forte vai prevalecer. E quem disse que você é o mais forte? É nisso que a gente tem que pensar, entendeu? Tá? A democracia significou acordo, que foi isso que os iluministas criaram no século XVIII, quando eles perceberam que, pô, toda vez que fica prevalecendo a lei do mais forte, nós sempre temos essa proliferação do sofrimento. Por que que pensou Rousseau, pensou John Locke, pensou Voltaire? Por que que a gente não senta e conversa? E a gente cria uma sociedade onde ninguém sofra. Entendeu? Isso é a busca da democracia, tá? Onde eu cedo um pouquinho, você ceda um pouquinho e assim vai. E o totalitarismo ele é justamente a razão oposta do iluminismo. É quando todo mundo parou de pensar... Desculpa. É quando todo mundo parou de pensar e somente o Estado, tá? O indivíduo, por exemplo, ó, deixa eu refazer a frase para ficar melhor, tá? O indivíduo frustrado por uma crise econômica, ele desiste de tomar decisões, porque ele acha que as suas decisões individuais sempre levam a coisas erradas. Pense no europeu pós-Primeira Guerra Mundial. Ele desiste de tomar decisões. Ele passa, tudo que eu penso dá errado. E ele passa, então, a apostar num líder, porque o líder sabe. O líder tem a resposta. O líder sabe governar. Ele que tem os milagres na sua mão. E as pessoas, então, elas ligam o seu efeito manada. Elas preferem apegar-se à fé, apegar-se a paixões, apegar-se à irracionalidade, na crença como um gnu, como um gado, que é aquele rebanho de bois, como o líder foi e se atirou no rio, todos se atiram no rio, e ele se segura no seu terço, rezando para não se afogar, porque o líder sabe. Tá? E se o líder fala e mate, eles matam. Tá? Então essa é a característica do totalitarismo. Então, liberdade de expressão significa democracia. Não liberdade de expressão significa totalitarismo, porque o indivíduo filosófico ele transfere sua capacidade de pensar e de tomar decisões para o líder e ele entrega todo o seu destino para um líder ou para um partido político, tá? Então vamos lá para a gente não se atrasar, porque esse papo aqui vocês já viram que rende muita coisa, né? E meu slide travou aqui. Passa o slide, aí foi, tá. Aqui, o fenômeno totalitário ocorre quando? Agora vai rápido, tá? Há fortes sentimentos de insegurança e desilusão, um desejo coletivo por soluções rápidas, há uma propaganda ideológica com teor salvacionista milagroso, executada por um grupo ou partido político, certo? Resumindo, o totalitarismo ocorre com a junção de dois fatores. Desejo coletivo de abandono do individualismo, né? Quando todo mundo ele aprende que não, a liberdade individual ela não presta, então perceba que não é Hitler que foi o grande autoritário que dominou os alemães. Olha aqui, ó, eu ainda não aprendi a usar caneta laser, eu preciso que alguém me ensine isso. Mas enfim, essa foto do meio aqui, ó, isso aqui é uma cena das Olimpíadas de Berlim de 36, tá? Pega esse primeiro alemãozinho aqui que tá cantando o hino aqui, ó, com o braço estendido aqui, ó. O que acontece se ele resolver tirar o celular do bolso e ficar lendo o WhatsApp no meio da cerimônia enquanto o Hitler está falando? É o Hitler que vai dar um tiro nele ou não? Ou vão ser todos os outros alemães que estão em volta que vão espancá-lo até a morte, entendeu? Tá? Isso é o fenômeno totalitário. Quando você desliga o seu cérebro, certo? E as pessoas elas começam a agir como um gado, irracional, entendeu? Me lembrei agora daquela situação que a gente teve uma dona de casa lá de Guarujá, onde espalhou-se o boato, né? A fake news, tá? É por isso que muitos inclusive, usam fake news enquanto uma estratégia política, tá? Mas espalhou-se a fake news de que havia uma bruxa em Guarujá sequestrando criança para sacrifícios. Quantos BOs de desaparecimento de crianças que tinha em Guarujá? Zero. Nenhuma criança tinha desaparecido. Só que espalhou-se esse boato no Facebook. Foi uma rádio dessas policiais aí, tipo Brasil Urgente, nível municipal, né? Aí o cara espalhou essa notícia só para ganhar audiência. Aí a fake news se espalhou. Aí o cara pegou aleatoriamente um retrato falado no Google, jogou na reportagem, no post que ele fez, entendeu? Aí as pessoas saíram à caça de uma mulher parecida com aquilo e nisso deu a sorte, ou azar, né? De uma mulher, uma dona de casa, tá passando na rua, ela estava com o cabelo cortado igualzinho no retrato falado, e ela foi espancada até a morte pela população,
o cara atropelando de bicicleta, outro veio com um tijolo, esmagou a cabeça dela, entendeu? E espancaram uma dona de casa até a morte, que é o que acontece quando você tem uma grande massa de pessoas que não assume mais responsabilidade pelas suas escolhas, pelas suas decisões, tá? Isso é o que a nossa filósofa judia, né, Hannah Arendt, chamou de banalização do mal. Foi ela que basicamente trouxe essa teoria que eu estou trazendo para vocês, tá? A Hannah Arendt, que foi uma judia presa nos campos de concentração, ela fugiu para os Estados Unidos e depois ela trabalhou como a correspondente da New York Times, né? E também professora de filosofia em Nova York, né? E daí você junta o desejo de obediência das pessoas, mais um grupo, um partido político oportunista, que usa um discurso salvacionista, né? E daí o indivíduo abdica da sua responsabilidade de tomar decisões, transferindo-a cegamente para um líder, salvador da pátria, que passa a decidir no lugar do indivíduo. E aqui, só para a gente encerrar, no tribunal de Nuremberg, quando os oficiais nazistas foram julgados pela morte de 6 milhões de judeus em campos de concentração, todos eles disseram que estavam apenas cumprindo ordens, assim como os linchadores de Guarujá. Mais de 100 pessoas foram presas, mais de 40 foram indiciadas, e nenhum deles assumiu a culpa, tá? Porque, mas eu não fiz nada, é porque todo mundo estava ali, eu só quis ajudar, eu quis caçar a bruxa e salvar as crianças. Enfim, em nome da purificação da raça, matou-se 70 milhões na Segunda Guerra, tá? Isso é o que se chama de banalização do mal, ok? É quando o ser humano ele desliga o seu cérebro, ele para de raciocinar, tá? Então vamos lá, e agora voando na velocidade da luz, vamos ver em fatos históricos. Não, tem mais esse slide aqui. Dessa forma, os governos totalitários apresentam as características. Apoio radical e incondicional das massas a um governo autocrático. Autocrático quer dizer uma pessoa, um governo concentrado numa pessoa só. Autocrático, só o cara, né? Representado por um líder salvacionista, com uma propaganda manipulativa, com criação de inimigos imaginários. Isso aqui é o ponto-chave para vocês entenderem, vocês que estão me perguntando sobre os judeus. Mas que os judeus isso, os judeus aquilo. Eu já vou direto ao ponto, os judeus nada, os judeus estão no mundo inteiro. Os judeus estão nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão no Uruguai, estão na Argentina, estão na Alemanha, estão na Polônia, estão na Ucrânia, tá? Estão na Rússia. Mas por que os judeus na Alemanha, né? Os judeus, mesma coisa no mundo inteiro. Tem judeu pobre, tem judeu rico, tem judeu banqueiro, tem judeu lojista. Agora, por que os judeus? Uma resposta só, turma, o inimigo conveniente. Tá? Eles exercem o mesmo papel do comunista hoje. Tá? É o inimigo imaginário. Não existem mais regimes stalinistas no mundo. O último regime stalinista, dentro daquela acepção comunista, que a gente fala dentro daquela percepção de Guerra Fria. Capitalismo versus comunismo, entendeu? O único comunista que existia até pouco tempo atrás era a Coreia do Norte. Mas hoje nem é mais a Coreia do Norte. Se você vai na capital, as coisas já mudaram muito lá. A Coreia do Norte está ficando lentamente parecida com a China, entendeu? Comunismo, dentro da acepção stalinista da coisa, dentro da percepção de Guerra Fria, ele não existe mais desde 1989, quando caiu o Muro de Berlim, certo? Então, o que acontece? Você cria um inimigo imaginário porque você cria uma ameaça. Essa ameaça, tá? Vocês vão perceber como que George W. Bush, por exemplo, conseguiu se reeleger, fazendo aquele governo execrável nos Estados Unidos, George W. Bush, e aquela desastrosa guerra contra o terror, tá, no Oriente Médio, tá? Como é que ele consegue se reeleger? Criando um inimigo imaginário, Osama Bin Laden. E a grande pergunta é, depois da guerra do Afeganistão, como é que Osama Bin Laden consegue fugir? Tá? Consegue fugir? Ou ele foi escondido? Entendeu? Tá? Então é nisso que a gente tem que pensar, o inimigo conveniente. Hoje todo norte-americano pensa que um membro da Al-Qaeda vai pular o muro e por isso ele tem que ter fuzil. Essa é a base eleitoral, basicamente, do Partido Republicano, até hoje ainda, tá? Chang, todo totalitarismo é uma ditadura? Sim. Porque toda vez que você tem um governo concentrado numa pessoa só, você não tem o resto da população com liberdade de expressão. Então, sim, todo governo totalitário ele tem que ser necessariamente ditatorial. Tá? Ok? E vice-versa. Tá? Quanto menos... Justamente essa foi a ideia... Opa, desculpa, estou chacoalhando aqui. Essa foi a ideia do iluminismo. Por que o Barão de Montesquieu falou em dividir o poder em três? Tá? Por que uns executam, outros legislam e outros julgam? Tá? Por que o presidente que executa as leis não pode escrever as leis? E por que o presidente que executa as leis não pode julgar as leis? Porque se ele puder executar as leis e escrever as leis e estabelecer o papel da justiça,
Ele pode ter poderes absolutos e ninguém pode contrariá-lo, ele fica acima da lei. Por isso que essas atribuições têm que ser separadas em três. Por mais que o nosso Congresso seja frustrante, nossos deputados às vezes sejam frustrantes, o nosso STF com seus super salários sejam frustrantes, a gente não pode fechar o STF, tá? Porque mesmo o STF com seus super salários, eu concordo, para mim eles tinham que estar ganhando a mesma coisa que um professor, tá? Médio. Mas se a gente fecha o STF, tá? Se a gente fecha o Congresso, quem vai escrever as leis e quem vai julgar as leis será o Poder Executivo. E aí você tem uma ditadura, pessoas que não precisam respeitar as leis. E como toda ditadura, por que toda ditadura é corrupta? Por que historicamente toda ditadura foi corrupta? Todo governo autoritário foi corrupto? Não há exceção na história. Por quê? Porque eles não precisam respeitar as leis, eles estão acima da lei. Se ele está acima da lei, por que ele vai respeitá-la? Tá? Um belo dia você dá todos os poderes para o seu presidente, querido, nosso presidente de estimação, nosso amado. Tá? E ele quer as hienas do STF que ficam me corroendo. Se o STF não servir de barreira, tá? E ele puder se colocar acima da lei, quem é que vai julgar o Queiroz? Essa que é a pergunta que não quer calar. Vocês entendem? Tá? Então é isso. Então significa que não, cara, tá? Você tem que ter a divisão dos três poderes. O ideal seria que eles fossem todos honestos, que não houvesse corrupção. O ideal seria que a Lava Jato tivesse realmente cumprido o seu papel, tá? De efetivamente fiscalizar, julgá-los, etc. E que a gente tivesse uma democracia onde ninguém fosse corrupto e que fosse de fato uma democracia, onde todos eles agissem como funcionários públicos e não como líderes autocráticos, não como líderes salvacionistas ou como pessoas que estão ali para enriquecer, né? Isso seria o ideal. Como eu acho que já mencionei em algum lugar, como na Suécia, por exemplo, onde eles ganham salário mínimo, tá? Assim como na Dinamarca, como na Noruega, como, enfim, em países onde a coisa funciona, né? Então tá, voltando. Todo líder totalitário precisa se apoiar o seu governo no inimigo imaginário, seja as pessoas do mal, os bandidos, os judeus, etc. O ultranacionalismo e a busca de um suposto passado idealizado, já falamos sobre isso, propostas irrealizáveis e abstratas, discurso simples, inconsistente e falacioso, mas compreensível para as massas fiéis e ignorantes, tá? Porque justamente as massas, e isso ocorre mais em países de baixa escolaridade, de baixa formação, principalmente em ciências humanas, e vocês devem entender por que governos autoritários odeiam professores de ciências humanas, e eles ficam inventando essas histórias de kit gay, doutrinação comunista, porque vocês entendem, se eu der uma aula sobre fascismo, entendeu? E mostrar o que o Mussolini e o Hitler fizeram no passado, você vai comparar as cartinhas, né? E você vai achar coisas que você não deve achar. Então, geralmente, nós somos o primeiro alvo, tá? E daí mobiliza-se as massas para ficar perseguindo professores. Sempre, sempre. Todo governo autoritário vai perseguir o professor de ciências humanas primeiro, né? Ele é sempre o primeiro alvo, tá? Autoritarismo estimula o ódio contra minorias, ataques violentos à imprensa, jornalista que é outro alvo, os cientistas e opiniões diversas, eliminações de opositores e de discurso único. Nada deve haver acima do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado, diz Benito Mussolini. Tá? Você que procure as semelhanças aí, tá? Ok? Isso aqui. Compreender a lógica do totalitarismo nos ajuda a explicar governos ditatoriais, extremistas e fenômenos contemporâneos, tá? O que acontece, ó, esses meninos aí que estão correndo aí na rua, ó, isso aí foi a famosa Noite dos Cristais, tá? Que foi, aliás, mencionado pelo ministro Weintraub aí. Ele disse que a operação da Polícia Federal na casa dele foi uma Noite dos Cristais, tá? Enfim, o que foi a Noite dos Cristais? A gente vai estudar mais adiante, foi quando a população alemã, incentivada pela propaganda anti-judaica, um belo dia eles resolveram sair às ruas, lincharam 90 pessoas até a morte, incendiaram mais de 200 igrejas judaicas, destruíram mais de 1.700 residências e estabelecimentos judaicos, onde eles simplesmente quebraram as vitrines, arrombaram as casas, incendiaram as casas, como vocês estão vendo aí, arrastaram as pessoas para fora, espancaram crianças até a morte, espancaram homens até a morte. Tudo isso porque o líder mandou. Entendeu? O líder falou que eles eram a raça impura e eles estão a fim de obedecer até a morte, porque são os alemães que estão acima dos judeus, né? Então os judeus, eles estão abaixo, eles não são gente, tá? Essa é a ideia, tá? Tá, mas o fato de seus ministros possuem poderes vitalícios e quase intocáveis, isso também, tá? Isso também, Gabriel. Sabe por quê? Porque nós temos uma boa parte na herança política brasileira e é isso que tem que ser tirado. Você não tem que fechar o STF. Você tem que tirar as características aristocráticas do STF. Tá? O fato deles também, o super salário, tá? Eu acho que não justifica uma pessoa ganhar 10, 15, 20 vezes o salário médio de um trabalhador. Tá? Isso é absolutamente injustificável.
A própria ideia em si já é injusta, tá? O cara que comanda a justiça não poderia ganhar isso, né? Jamais, tá? Mas enfim. Mas o fato é que nós temos uma herança na nossa política, que ela, na verdade, assim, a gente tem que olhar para a nossa política e entender que a nossa democracia ela foi construída em cima do passado brasileiro, que é o nosso passado oligárquico, né? O nosso passado escravista, o nosso passado senhorial colonial, né? Tá? Então tem que ter, sim, divisão dos três poderes. É a única forma de existir uma democracia. Só que eles não poderiam ser aristocráticos, né? Esse é o problema, tá? E nem o exército deveria ser aristocrático, nem a escola deveria ser, nem a sociedade deveria ser, nada deveria ser. Tá? Eu acho que tudo deveria ser uma democracia extrema, deveria ser um arco-íris, deveria ter diversidade e liberdade, né? Para todos, igualdade de salário e assim vai, tá? Mas enfim, ok, tá bom, Arthur. Tá. Alguém acha que a aula isso é comunista? Enfim, obrigado, Laura. Enfim, eu também acho, tá? Só que assim, ó, eu acho que essa coisa do não estuda, ele é usada por pessoas que têm muita raiva também, sabe? Então, eu não sei se já repararam nas redes sociais. Você não sabe de nada, vai estudar, né? E o vai estudar também acabou se transformando numa forma intolerante. Veja que em nome da liberdade, em nome da democracia, eles às vezes, né, acabam se tornando intolerantes. Mas enfim, nós temos que achar alguma fórmula, tá? Enquanto o Brasil não resgatar o diálogo, enquanto nós não resgatarmos a capacidade de dialogar, de conversar, e o nosso principal defeito hoje em dia, tá? É principalmente o fato de que toda vez que a gente entra no debate, esse debate, o objetivo dele não é buscar mais a verdade, entendeu? Porque durante todos os grandes movimentos filosóficos e científicos, todos os grandes pensadores da história, qual é a diferença de Galileu Galilei e Benito Mussolini, por exemplo? Tá? Qual é a diferença entre esses dois? Um está em busca da verdade universal. Um quer entender como o universo funciona. Outro quer convencer os outros que ele tem razão. Então hoje nós temos uma proliferação de Mussolinis na nossa rede social, onde a única coisa que importa para o cara é ser autocrático, é ser o foco, é ser o dono da razão. Esse é o problema. As pessoas não querem saber como o mundo é, entendeu? Porque quando a outra pessoa ela chega com uma opinião diversa, ao invés das pessoas ouvirem aquela opinião diversa para tentar aprender alguma coisa e tentar saber como é que funciona o mundo pelo outro ponto de vista, pela outra visão de mundo do lado de lá, não. As pessoas elas tentam contra-argumentar para tentar destruir o argumento do seu adversário, porque ele é visto como um inimigo. Ele não é visto como uma opinião diversa. O seu opositor ele não é o seu inimigo, ele é uma opinião diversa. Tá? A democracia ela é feita por milhões de opiniões diversas, entendeu? Onde você, seu pai, seu irmão, seu cachorro, cada um tem sua visão de mundo e por isso todos devemos dialogar para que eu aprenda sobre a visão de mundo do outro e que eu consiga entender o mundo de uma forma mais diversa. Isso é democracia. Só que hoje as pessoas dialogam para ter razão. Tá? Então, o que acontece? Chega um professor apresentando dados científicos que estão, às vezes, consolidados desde o século XVII, tá? Mostrando como é que funciona a ciência newtoniana, etc., e, às vezes, o aluno levanta o braço e fala, eu não concordo. Tá? Da mesma forma que, às vezes, hoje em dia, o médico diz o seguinte, tome vacina. E chega aquela senhora da igreja X ou Y, da comunidade, eu não concordo, meu filho não vai tomar vacina. Enfim, que hoje nós estamos vivendo um mundo que nós precisamos de uma vacina só. Tá? E as pessoas estão tentando achar soluções milagrosas, tomando toda uma série de remédios, porque isso tem que funcionar, porque alguém disse que funciona. E eu acho que funciona, eu acredito que funciona e tem que funcionar. E eu vou cruzar meus dedos e aquele troço vai funcionar. Entendeu? Mesmo que eu não seja epidemiologista, mesmo que eu não seja farmacêutico, mesmo que eu seja, né, tá? Mesmo que eu não seja bioquímico, nem nada, eu cruzo meus dedos e eu digo que aquele remédio tem que funcionar, porque eu e meus amigos dizem que aquele remédio tem que funcionar. Ou seja, nós estamos vivendo uma era de imposição das opiniões, tá? Uma era onde a opinião pessoal ela está acima do bem comum, está acima da ciência, está acima do funcionamento do universo. Esse é o problema maior que nós estamos vivendo hoje. As redes sociais criaram uma era de uma espécie de totalitarismo individualista, né? Digamos assim, tá? Uma era de intolerância individualista. A democracia ela está viva ainda, tá? Só que a gente tem que se movimentar e a gente não pode deixar ela morrer. Vamos encerrar essa aula então com uma dica: dialoguem, conversem, amem mais, queiram ter menos a razão, escutem mais para a gente poder aprender mais com o outro, tá certo? Eu quero aprender, vocês querem aprender, porque, querendo ou não, cara, pô, eu estudo história há tantos anos, mas, cara, você vive a sua realidade, você está dentro da sua casa, você tem as suas coisas, entendeu? Você sabe de coisas que eu não sei. Eu quero saber como é a sua vida, tá? Por isso a gente tem que conversar, entendeu?
E eu quero conversar contigo para mostrar o que eu estudei de história, eu quero falar sobre a minha vida, quero falar sobre os meus ancestrais, entendeu? Da mesma maneira que você tem o seu conhecimento e todos nós temos que dialogar para que a gente tenha essa sociedade que ela funcione melhor, entendeu? Para que eu possa caminhar livremente, para que você possa caminhar livremente e para que a gente possa postar as coisas na internet sem tomar uma chuva de ofensas, uma chuva de humilhação. E vamos parar com essa coisa de enfrentamento. Última dica, última palavra, se eu puder dar uma palavra de sabedoria. Olhem, por exemplo, abaixo, olhem para a fotografia abaixo. Nenhuma atitude violenta da história, ela surgiu do nada, tá? Todas as atitudes violentas da história, elas foram precedidas por palavras violentas. Então, o que acontece? Sempre foram palavras de ódio. O Hitler não passou a sua vida inteira batendo em judeus. Aliás, eu não sei se ele matou um judeu sequer na sua vida. Mas ele foi, sim, responsável pela morte de 6 milhões. Porque ele ficou falando, e ele convenceu a toda uma nação alemã, tá, a fazer o que eles fizeram. Então, significa toda atitude violenta sempre foi precedida por palavras violentas. Nós temos que parar com as palavras violentas. Nós temos que parar com as palavras intolerantes um contra o outro. Tá? A gente resolveu desandar, tá? A gente tinha uma democracia razoavelmente consolidada, com defeitos seríssimos, mas o que aconteceu é que, em vez da gente consertar os problemas reais da nossa sociedade, nós resolvemos chutar o balde, tá? E a gente criou esse mundo insuportável, onde tu não pode comentar nada no Instagram que tu toma uma chuva de críticas, entendeu? Pô, chega disso, galera, tá? Vamos ter um pouquinho mais amor pelo próximo, né? Vamos ter um pouquinho mais de respeito, de empatia, porque nós queremos viver numa sociedade mais decente, né? Enfim, né? A gente tem que cuidar do lugar que a gente mora, pelo amor de Deus, né? Tá bom? Povo, então tá. Gente, muito obrigado, tá? A gente vai encerrar e eu vou continuar essa aula de fascismo, então, na semana que vem, quando a gente vai discutir, então, objetivamente, Benito Mussolini. Tá bom? Povo, muito obrigado, tá? Agradeço demais a presença de vocês. Eu passei 3 minutinhos da nossa aula aqui, mas, enfim, foi uma discussão bem legal e super importante, tá? Então, a gente vai conversando aí semana que vem. Quinta-feira eu espero vocês, então, tá? Muito obrigado. Tá bom? Valeu, gente. Muitos abraços, muitos beijos. E que essa pandemia acabe o mais rápido possível, tá? Tchauzinho para vocês. Tchauzinho, tchau, Cecília. Obrigado pela cobertura. Falou, grandes abraços aí. Valeu, valeu. Tchauzinho, valeu.